Parceria com Limões, entrevistando a senhora Sônia Morosete. Quem fala é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado também o historiador da FAMUS, José Dionísio. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento. Sônia Maria de Oliveira Morosete. 14/9/46. Nome dos seus pais. Arthur, com TH. Profissões dele, a profissão dele. Tá. Arthur Morosete, filho. É despachante. Era, né? Já faleceu meu pai. Faleceu em 77, meu pai. E a minha mãe é Ivone, com Y, 2 N's, Pinto de Oliveira Morosete. Professora aposentada, viva. Você nasceu em cidade e bairro, você se criou? Eu nasci em Santos. E vivi quase a minha vida toda de infância, adolescência e até a faculdade e tal, na Epitácio Pessoa, no Ibaré. Morei, assim, em 3 endereços na Epitácio Pessoa e o último quase a vida toda. Então, vamos falar um pouco da sua infância. Você estudou foguetos de hino, fazia, publicava, impressões da cidade, do bairro, na praia. Impressões de Santos, essa época sua de criança. Então, naquela época, nem TV a gente tinha, né? Então a gente brincava muito na rua, tinha turma, e a gente frequentava o Internacional, o Clube Internacional. Eu acho que na minha época era normal isso, né? Você tinha uma vida mais em clubes, mais agregada, né? E andar de bicicleta na rua, jogava bola na rua. E realmente você se relacionava, acho que mais facilmente, e não só com quem você estuda, né? Você tinha relações na rua, né? Nos vizinhos. Era uma coisa gostosa. E Santos era uma cidade maravilhosa, e eu acho Santos maravilhoso até hoje. Sou apaixonada por Santos. Amo, acho ela linda. E já achava, né? Também. Mas era calma, era muito melhor, né? A gente, criança mesmo, a gente já ia de bonde para a escola, estudava no São José, e podia, né? Não havia violência, né? Não havia perigo de trânsito, que a gente descia lá na praia e vinha a pé até Epitácio Pessoa, eu e a Elô, pequenininhas, né? E primário mesmo, a gente já andava de bonde e tal. E eu vejo hoje, né, que as crianças são levadas, ou vai de peru escolar, ou não sei o quê, não pode ir ao ônibus, não vai na esquina comprar um pão, né? Não sabem nem fazer troco, né? Você é como para o Internacional? Para o Internacional, bom, ou ia de carro, né, com meu pai e minha mãe, que tinham 2 carros, claro, com aquele monte de Morosetes. Eram 2 Volks, né? Não, quando eu era bem pequena, não, meu pai tinha aqueles carros, né, de rabo de galo e tal. Mas depois, crescendo, nascendo, né, filhos, aí tinham 2 carros para caber aquela monte de filho, né? A gente ia de carro com eles, porque também tinha uma coisa, naquela data também, os pais prendiam muito mais os filhos, né? Nós não íamos sozinhos, sempre tinha um deles lá para tomar conta. E fora que tinha que determinar, se ia de manhã, aí não ia à tarde, só podia ir de manhã e à noite, se era férias, sabe como que é? Os pais eram muito era protetor e também muito moralista, né? Minha mãe era uma moralista, sabe? Uma coisa atrasada. Mas eu sou fruto, né, da década de 60, graças a Deus, né? Onde houve toda uma revolução, né, cultural, sexual, pílula anticoncepcional. E claro que eu, né, deixei tudo que a minha mãe falava na minha cabeça para lá, né? Mas, é verdade, porque era um horror, menino. Se você ver, a gente namorava e não podia sair de carro com um namorado. Imagina, eu morava em São Paulo já sozinha. É uma coisa que eu não posso falar. Mas aí eu falava, mãe, como que eu vou de ônibus e o cara vai de carro para Santos? Você acha que eu vou fazer alguma coisa o quê? No meio da Anchieta? Faço em São Paulo, né?
Então, era aquele moralismo muito atrasado, né? E minha mãe tinha essas coisas. Bom, eu estudei no São José. Naquela data, você tinha que fazer o quinto... Na época, você ou fazia o quinto ano, ou você fazia um tipo de vestibulinho e pulava o quinto ano. Eu passei, então eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto do primário e o primeiro ano do ginásio no São José. Depois eu fui para os Salamares. Como que era o São José? São José era uma rigidez bárbara. O ensino era bom, como parece que é até hoje. Mas as freiras eram muito rígidas, muito. Aliás, eu fui para os Salamares porque... E havia rixa, né, entre as meninas de São José e Salamares. Não sei como é que meu pai me pôs lá, mas é que eu sempre me safei de tudo, porque a minha irmã ela teve muito mais dificuldade. Mas eu fui por causa de comportamento. Eu era mal comportada, embora, sim, sempre primeira da classe e tal, mas mal comportada, né, de comportamento, porque era um horror aqui. Você podia falar, não podia rir, não podia nada. Fila, você ficava assim, tinha que estar com o pé, igual se fosse exército, e o pé não podia ficar para fora da fila, sabe? Eram muito rígidas as freiras, demais, demais, demais. E no Estelamares, não, né? Era outra coisa. Era diferente do regime? Mas muito diferente. Estelamares nunca teve fila, você tocava sinal, você já entrava na aula. Isso quando eu tinha 12 anos de idade, né? Que criança talvez precisasse de mais disciplina. Tinha disciplina, mas não era esse rigor. Elas eram muito mais avançadas, mais livres, as freiras, muito melhor. E qual a rixa dos dois colégios? Porque lá só estudava rico no Estelamares e o São José era de classe média, que aliás era o que eu era, né? Mas meu pai pôs lá. Meu pai queria de freira e acho que não ia me pôr no coração de Maria, provavelmente eles devem ter achado que não devia ser coração de Maria. E me puseram Como que era no Estelamares. Como é que era o colégio Estelamares? Eu não sei, mas eu acho que... Classe média mais baixa? Eu acho classe média mais baixa. E aí meu pai não era exibido, ele não ia descer tanto, né? Ele preferiu subir, né? Me pôs lá no Estelamares, mas no Estelamares tinha milionárias mesmo, né? E outra coisa, assim, também para minha formação, é que você imagina que eu só fui estudar com negros na faculdade. Eu nunca estudei com negro, além de nunca ter estudado com homem, né? Que a escola era... Tinha negra? Não tinha. No São José ainda tinha, né? Mas, assim, poucas, né? Mas aí, talvez até porque o negro, para ter acesso à educação, naquela data, né? Isso nós estamos falando de quando? 58, 57. Já no Estelamares nunca vi uma negra. É um absurdo, né? Então, eu só fui ter... E mesmo na faculdade, eu acho que tinha uns 3 negros na minha classe. Não era... Naquela data, o negro não tinha quase acesso. E aí, claro que... Aí na política não, né? Porque aí você faz política e classe operária, daí você convive com um monte de negros, né? Mas é uma coisa estranha, né? Na formação da gente. Então você está no Estelamares, assim, já é adolescente para o Estelamares? Eu tinha 12. Quando eu fui para os Estelamares, eu tinha 12 anos. E lá eu fiquei até o 3º ano do normal. Eu fiz normal, né? Também. Na época eu prestei o vestibulinho lá do Canadá, que eu queria fazer clássico no Canadá. E passei, mais o meu... E fiz também tinha vestibulinho aí para entrar no normal. E fiz os 2, né? Mas o meu pai, sabe, e minha mãe queriam morrer se eu não fosse ser normalista, aquela história. Nem porque você já sai com uma profissão, sabe como é? E daí eu fui fazer. Não tinha jeito. Né? Mas, tudo bem, mas sabe o que acontece? Eu sempre li muito, muito, mas muito, muito. O que você lia? Por exemplo, então, quando criança ainda, eu li Monteiro Lobato, entre os 7 e 9 anos eu li o Monteiro Lobato inteiro. Eu sempre li muito. E o meu pai e minha mãe não eram de ler. Por exemplo, eu ia no meu avô em frente para ler jornal. Meus pais não assinavam jornal. Mas eu ia lá. Até adolescente, já depois do golpe, assim, é que
Aí meu avô proibiu de eu ir, que ele era um reacionário, um inferno, e eu falava mal dos militares, e ele disse, você não vem mais ler jornal, eu mando para você o jornal. Mas era assim, mas a minha infância foi muito boa, porque a minha casa era sempre... Primeiro que é um bando de crianças, né? Eu gosto. A gente se reúne ainda, né? Eu que proporciono que a morosetada se encontre, né? Porque se dependesse da minha mãe, acho que ninguém se via, né? Eu faço 3 vezes no ano, pelo menos, todo mundo, mais de 40, né? Minha mãe tem não sei quantos bisnetos e tal. E isso vinha do meu pai. Meu pai fazia questão, meu pai cozinhava bem, domingo, todo mundo tinha horário para sair da praia, ele fazia questão, todos os filhos em casa, tudo em volta da mesa, sabe? Ele gostava de receber, ele tinha muitos amigos, era muito boêmio, né? E então, sei lá, eu tive uma infância boa, muito boa. E não faltava comida, não faltava nada. A gente não tinha muito noção dessa história de dinheiro, eu não sei. Ou pelo menos eu não ligava a mínima, assim. Porque a gente tinha tudo, assim, que era necessário, né? Tinha uma vida boa, não estudava em escola paga, tal, quer dizer. Depois de 64, que a vida piorou muito para o meu pai, e meus irmãos já não tiveram essas regalias que a gente teve, né? De uma vida, sei lá, mais fácil, né? Por que isso é Meu pai... Bom, ninguém vai ver essa coisa. Meu pai era despachante e ele, não sei se sabe, provavelmente sabendo, né? Porque quando veio o Castelo perseguiu também corrupção, aquelas coisas e tal. Meu pai era despachante de um povo aí que eu acho que eles eram traficantes. Traficantes, não, contrabando. Contrabando, porque vocês não vão lembrar, porque eu não sei quantos anos você tinha em 64. Mas naquela data, meu pai tinha desembaraçado um carregamento de uísque, e como se fosse máquina para a indústria, não sei o que, eu lembro bem. Eu tinha quantos anos? Eu nasci em 46, 64... Eu ia fazer 18, né? Eu tinha 17 anos, então eu me lembro muito bem. E essa quadrilha de medo, tal, não sei o que lá, deu um sumiço com o meu pai. Meu pai ficou sumido 1 ano. Não sumiço de maltratando. Acho que esconderam ele para não ser encontrado, não depor sobre as atividades deles. E sustentaram a nossa casa com tudo, a mesma coisa, né? Só que a gente não via meu pai. Então, quando meu pai voltou, eu não sei, meu pai, eu acho que tinha mudado algumas coisas na cabeça dele, sabe? E daí ele foi piorando, também bebia e não sei o quê, e ele voltou outra pessoa, de ficar longe da família e tudo isso. Então, eu acho que isso também. Então, ele já, sei lá, não foi tão bem na vida de grana, tal. Meus irmãos foram, os pequenos todos, estudaram em escola pública, tal. Mas Canadá, né, que era bom pra cacete. E a juventude? Como é que é assim? A adolescência ali? A minha adolescência? Namoro. Ai, né? Que eu sempre fui namoradeira, né? A cidade, Ai, como era a cidade? Bom. Ser adolescente, ia no Gonzaga, Então, olha. Então, não. Vida cultural, Vida cultural aqui era bárbara, né? Isso, Santos era realmente um berço, né? Teatro amador, festivais de música e cinemas, né? Muitos cinemas, né? E teatro amador, né? Que era importante, que saiu tanta gente boa daquele Santos, né? Então, além dessa vida, assim, tinha muita vida também os clubes, né? Porque os clubes eram bons, carnaval, era uma delícia, curso, né? Aquela guerra de talco, e
e lança perfume, né? E todo mundo se fantasiava, dançava em clube. Era uma coisa gostosa. E os pais iam, né, junto. Os pais frequentavam os bailes de carnaval com os filhos, né? Era uma... Olha, Santos não, eu acho que a vida era muito diferente e era muito boa, né? Então a vida social dos clubes era muito intensa? Muito, muito, muito. E também a gente era sócio da Ilha das Palmas, eu aprendi a nadar lá. Meu avô foi um sócio fundador, lá também era uma coisa bem, né, família, bem... E muito jovem, né, porque os clubes eram frequentados, muitos nadavam, né. Eu, de esporte, sempre fui uma negação. Mas... Há pouco você disse que era fruto da década de 60. O que é isso? Para mim, ser fruto dessa década, hoje, com a visão que eu tenho, né? Claro. Mas a década de 60, eu acho, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista social, tal, você pegar os hippies, pegar os Beatles, você pegar os movimentos estudantis na Europa, né? E toda uma briga por liberdade, pela independência da mulher, pela igualdade e tal. E a pílula anticoncepcional, né? Gente que veio para libertar as mulheres mesmo. Né? Então, eu acho que foi uma década, para quem viveu, porque eu vejo, assim, por exemplo, que depois disso... Estou falando muito? Não. Porque depois disso... Não, porque eu falo muito. Depois disso... Porque depois disso, você pega a década seguinte, ou 2 décadas depois, parece que voltou um certo moralismo, uma coisa dessa. Eu vejo muitos filhos, ou mais com as meninas, não sei, de amigas minhas que naquela data também se libertaram, foram mais assim, e criaram seus filhos cheios de moralismo, sabe? Uma coisa muito estranha. Já a gente, minha mãe criava com moralismo, mas o mundo estava lá para a gente ver tudo que queria, e ler tudo, e ver tudo que é filme, né? Então, foi muito rico assim, para a formação e para a libertação das mulheres, não sei se de todas, né? Mas foi muito importante, eu acho. A sua entrada na faculdade, como é que você entra? Então, olha, eu fui morar em São Paulo, viu só? Porque eu queria sair da minha casa, né? Porque aquilo era uma coisa meio... um bando de irmão, uma coisa complicada, e meu pai, minha mãe e tal, não sei o quê. Aí eu fui para São Paulo, tinha resolvido que ia fazer psicologia, porque que ia estudar na USP e tal. Então, eu fui para lá, morei num pensionato, aquilo era... Aí, em 66, quando morreu o Edson Luiz no Rio, eu estava morando em São Paulo, eu saía para aquelas passeatas. Você morava onde? Eu fui morar num pensionato que ficava na Cardoso de Almeida, ali perto dos padres franciscanos. Tanto que nesse dia que eles eram avançados, tal, né? Nesse dia da passeata tal, quando a polícia veio, né, para largar, foram presos um monte de estudantes, né? Nós corremos e nos escondemos lá dentro da igreja, né? Que eles acolhiam todo mundo. Eu morava lá perto. Você estudava onde? Então, eu fui para fazer cursinho. Aí fiquei morando lá um tempo, mas aí meu pai piorou de vida, que eu te falei, parará. Aí não dava para ele me manter lá. Aí eu voltei e aí resolvi fazer direito, que aliás era uma coisa que estava no sangue, eu devia ter feito já. Mas direito não justificava você fazer fora, porque não, São Paulo era já USP, PUC, já era bem melhor, mas a Unisantos tinha qualidade, né? E além disso, para o meu pai ele não tinha mais condições de me manter lá. Então eu voltei, fiquei aqui e tal, e prestei o vestibular e entrei na Unisantos. Entrei em 68, né? Foi um ano trágico, né? 4-5, uma coisa horrorosa. Bom, mas antes disso eu fui para o centro de estudantes. Então você tomou consciência política, assim, da igreja, você era uma católica fervorosa. Eu era da JEC, né? Fala dessa Que... ser católica, Então, aí não era uma questão de militância, né? Não era ainda militância
assim, político de qualquer movimento, porque a JEC, a JUC, né, que era dos universitários, é que primeiro teve esse avanço e começou a participar de lutas sociais. A JEC ainda não participava, mas você fazia encontros, né, lia as Tragédias de Ataíde, né, que a gente achava que era progressista pra cacete. E daí, claro, porque a gente não tem senso crítico, viu? Até hoje eu me sinto absolutamente incompetente, imagina naquela data. Então, não tinha competência para ter essas críticas, mas você tinha muitos professores que eram progressistas, pelo menos no sentido da importância da mulher ser livre, e da mulher no Stella Maris, né? Você tinha isso já, de você ter profissão, já tinha isso, você fazer parte de encontros, né? Ainda que católicos, né? Eu era muito católica, né? Muito católica. E acreditava mesmo assim, em todos aqueles dogmas e tudo aquilo. Aí eu pus aí, né, que é verdade, eu imagino, completamente maluca. Com 11, 12 anos eu ia lá para a Zona Noroeste formar criança para a primeira comunhão. Né? Então, eu acreditava mesmo, né, todos os dogmas da Igreja Católica e tal, e a missa todo domingo. Né? Aí o que aconteceu foi o seguinte, que tinha uma freira que era diretora da escola, e ela, sei lá, ela tinha uma simpatia assim por mim, e ela me indicou, e a escola resolveu me indicar, fizeram lá na classe umas votações, mas as freiras que me indicaram mesmo, para ir representando o Stella Maris nesse congresso secundarista que ia se realizar em São Paulo. E antes de ir, foi escolhido um representante de Santos. A eleição foi no Centro de Estudantes de Santos. Competiam o Elias Jacó e o Gerson Martins, que todo mundo aqui em Santos conhece. São figuras conhecidas aqui. Né? O Elias hoje é advogado, era promotor, antes foi promotor de justiça. Na época ele era estudante também, porque ele deve regular com a minha idade. E pouquinho mais velho, talvez. E o Gerson Martins, que é advogado, também conhecido e tal, e que era comunista. E lá a eleição, como a eleição era secreta, as freiras não sabiam em quem eu votei, o Gerson Martins deu um banho, né, no Elias Jacó, lá no debate, e eu, então, eu votei nele, fiz questão de conhecer o Gerson, estava encantado com aquela inteligência. E lá eu conheci todo mundo, o Edvaldo, conheci outras pessoas que me convidaram para ir para o Centro de Estudantes. Aí eu fui. E lá e não tinha quase menina, a maioria era homem no Centro de Estudantes também. O presidente era o Zé Alves, na época. Lá eu conheci o Corvo, a Lúcia. Aí eu tinha aulas, né, de marxismo, tudo isso, na casa da Lúcia. O pai da Lúcia era um comunista. A Lúcia é mulher do Corvo, que foi mulher do Corvo. E aí mudou minha vida, né? Mudou minha cabeça, mudou minha vida, mudou tudo, virei ateia, né? E virei e passei a participar, aí sim participar politicamente de tudo, né? Me lembro uma vez que a gente fez um movimento contra o aumento da passagem de bonde, e a gente, era o governo do Zé Gomes, né? Aí a gente sentou ficou jogando xadrez no meio dos trilhos. Naquela data, a repressão assim, policial era feita pela Marinha, né? E aí eles vieram com aqueles cacetetes e tal, eu me lembro, e os meninos cuidavam da gente, porque era eu e uma outra menina que frequentávamos mesmo o Centro de Estudantes, né? Então, eles cuidavam da gente, que era mulher, né? Eles captaram a gente, tiraram de lá para a gente não apanhar, levaram para dentro. A gente participava de tudo. Era a Polícia Marítima que fazia a repressão. Você lembra disso? Quantos anos você tem, doutor? 59. Não dá, porque isso aí eu estou falando, era o quê? 62, 63, né? Então, eu entrei no PCB, eu tinha uns 15 anos. E eu me lembro, e eu não tinha noção mesmo das coisas. Na verdade, eu não tinha, se bem que eu sempre li muito, tá? Sempre.
Nessa época seria o quê? Olha, tudo que você puder imaginar, que é todos os romancistas brasileiros, portugueses e tal, eu lia. Eu sempre, na adolescência, eu já lia. E tudo que você puder imaginar, sim, mesmo sem entender, eu já lia filosofia também, entendeu? Lia Platão, Aristóteles, tudo. Meu pai não era com profundidade, como eu gostava de ler, meu pai tinha orgulho de eu ser assim. Né? Porque os irmãos não liam. Né? Minha irmã, a Elô, brigava para minha mãe fazer eu parar de ler para ir brincar com ela, sabe? Porque eu adorava ler mesmo, como adoro até hoje. Eu leio muito. E aí meu pai me comprou uma coleção, eu tenho ela até hoje, dos filósofos, sabe? Então, é claro que era muito simplório, né, sobre cada um, mas de qualquer forma eu acho que eu tinha condições para ter chegado lá e para ter entrado fazer parte desses movimentos políticos e entender o mundo e entender a política, porque eu já lia muito, entendeu? E eu lia gibi, eu lia tudo, eu sempre li tudo. Como era para você ser, por exemplo, uma comunista de 15 anos, numa escola conservadora? Então, era complicado, né? Porque primeiro era escondido. A minha irmã já namorava, eu não namorava. E se ela contasse que me deixava no centro de estudantes, eu contava que ela saía sozinha com a Alméria, né? Então, aí eu ia escondida. Então, eu ia escondida dos pais, do meu avô, da minha avó, da escola, de tudo. Eu frequentava o centro de estudantes escondida. E tudo. Por exemplo, a gente ia baile de carnaval na humanitária, né? Aquilo era... Imagina se minha mãe sabia. Aí era matinê, ela deixava no Internacional, aí a gente ficava sozinho, porque era matinê, né? Não era o baile à noite, era matinê. E eu fugia de lá, né? E ia para uma humanitária já, porque lá eu encontrava todo mundo, né? Que fazia política e tal, e eu preferia ir na humanitária, né? Mas minha mãe morreria, então era tudo escondido. Eu me lembro que nessa vez que a gente estava jogando dama lá no trilho do bonde, eu saí no jornal de costas, eu vi que era eu na tribuna, era branco e preto, mas eu me reconheci, né? Mas eu saí de costas. Que medo que o meu avô visse que era aquele que saiu, né? Aquele que baixou por isso, porque fizeram um movimento contra a prefeita. Eu fiquei tão nervosa, aquele dia eu fui ver o jornal e fiquei olhando para ver se ele tinha reconhecido quando eu vi que era eu, né? Então era tudo escondido. Né? Tinha que mentir, né? Porque que ia fazer? Eu sempre procuro falar assim para os meus filhos para não ter que levar mentira muita mentira, né? Ou, no mínimo, sempre eduquei meus filhos tentando não sei. Minha mãe tinha umas coisas que não estavam escritas nos livros, eu não sei, eu tinha que mentir, né? Porque não era possível. Era cada coisa boba, sabe? Que vizinho vai falar, que todo mundo vai falar mal de todo mundo, né? E, coitada da minha mãe, né? Sempre falaram tanto mal de mim, então... Dei mal, né? Porque se tem gente que ficou desfraudando bandeiras, fui eu, né? Mas eu tenho orgulho disso. Então, aí eu resolvi fazer direito, entrei. Eu que resolvi, né? Assim, eu sempre gostei na faculdade, sempre trabalhei. E, porque isso nem era prioridade para eles não iam fazer, meus irmãos nem foram estudar, não era, meu irmão mais velho estudou. E isso era uma questão minha, né? Ser independente. Porque, sei lá, vou contar o que eu contei aí, que eu acho engraçado. Quando eu era... Porque é verdade isso, eu fico imaginando como é que você faz uma trajetória diferente dos seus irmãos e das suas irmãs, né? Mas eu acho que foi isso, a leitura, com certeza, né? O fato de eu ler muito, mas foi também por causa desse episódio, um episódio que eu vou contar, que é o seguinte, o meu irmão brigou e veio chorando da rua, meu irmão é mais velho que eu, e veio brigando da rua, e meu pai chamou ele de Mariquinhas e falou para ele que resolvesse os seus problemas na rua e que não trouxesse desaforo para casa, que homem era isso, aquilo e tal. E eu fiquei com uma inveja que eu queria ser homem, porque eu também queria resolver meus problemas na rua e não vir chorar em casa e nem precisar do meu pai. E aquele Mariquinha não me saía da cabeça, eu queria ser homem. Eu fiquei morrendo de raiva de ter nascido mulher. Mas depois...
assim, né, aí já mais 11, 12 anos, eu mudei, eu aprendi que, e vendo também aquela vida, meu pai sempre deixando bem claro que quem punha dinheiro era ele, então todo mundo tinha que obedecer, aquela coisa machista e de submissão daquele que tem capital, eu entendi que não era necessário eu ter nascido homem, nem precisava ser nem um pouco infeliz, mas que eu precisava era ser um ser humano independente, livre, e ganhar meu dinheiro e ter uma profissão e tal, que esta seria a forma de eu mesmo, sendo mulher, poder ser livre, né? E esses episódios eu acho que também favoreceram com que eu tivesse essa visão de que eu certamente não nasci só para ter um marido, não nasci para isso. Ou para ter filhos também, porque eu amo meus filhos, sou super mãe, mas eu nunca eu sempre tive a minha vida e priorizei também a minha vida, e não só eles. E sempre achei que você só pode dar alguma coisa para alguém se você se realizar você mesmo. Então, eu sempre curti isso, sempre liguei para isso. E por isso eu fui fazer e direito, que tinha tudo a ver, né? Porque quem gosta de brigar, assim, né, e tal. As injustiças sempre me deixaram louca, horrorizada. Até hoje eu me revolto contra qualquer injustiça, contra qualquer violência e tal. E eu, sei lá, eu resolvi que era direito, adoro, sou uma advogada, mas tem coisa que eu sou na vida é advogada. Me considero uma boa advogada e eu amo advogada. Por isso não pretendo nem me aposentar. Como que é a sua vivência na faculdade? Sim, eu já entrei, eu já era comunista. Não, mas eu já era do PCB. Então, como eu era do PCB, na faculdade também tinha o PCB. Né? Aliás, naquela época, em Santos, as demais facções de esquerda não eram tão organizadas. O PCB era organizado. Porque o PCB, além disso, detinha quase a maioria dos sindicatos em Santos, e o PCB também detinha vários movimentos de sociedade de bairro. A gente atuava em vários, organizando, né, sociedades de bairro e tal. E tinham comunistas também que presidiam algumas dessas sociedades de bairro. Então, entrar na faculdade para mim foi continuar com gente que eu já fazia parte de base, quer dizer, entrei já organizada, né? E a gente participava de todos, vários, quer dos movimentos estudantis, né, em geral da cidade. 68. 68. Então, e eu já tinha formação, né, política e filosófica e doutrinária e tal, então eu tinha senso crítico, né? Eu me lembro que eu ficava horrorizada com o Chico Prado, por exemplo, que é uma figura que eu tenho o maior respeito, adoro e tal, mas ele era professor de direito constitucional e ele não falava que cada ato institucional era um golpe. Não era alteração da Constituição, ele dava como se a Constituição estivesse sendo alterada, e eu ficava horrorizada. Mas eles tinham medo, né? Eu acho, né? Hoje, olhando hoje, eu acho que eles tinham medo, porque não é possível. Você aprendia o direito como o direito posto, né? Não era com crítica, né, a nada. Principalmente no direito constitucional, né? Era uma coisa que eu ficava... Mas eu vivia fazendo política. A gente fazia política no diretório e tal. Tanto que dos 5 anos, 4 primeiros eu fiz todas as matérias, segunda chamada por falta, porque mais eu ficava no pátio do que ia à aula, né? Só que eu sempre fui estudiosa, sempre gostei de ler, já falei, e eu não estudava em apostila, eu sempre arrumei, mesmo que não tivesse dinheiro, eu arrumava com o Correia Leite, né? Que foi um livreiro muito conhecido, que ajudou muitos estudantes aqui. E ele me emprestava os livros, eu cuidava para não estragar, né? Assim, e o Ariosto também, o Ariosto Guimarães, também me emprestava livros e tal, e assim eu estudei. Porque eu sempre estudei em livros, sempre fui boa aluna na faculdade também. Quem estudava com você nessa época? Conhecidos? Bom, então,
e uma galera, né? Bom, da política, né? Da política eu estudei com Julinho Teixeira, Sadi, o Milani, Cristina Cobra, Rita Milani, Gerson Martins, Luizinho Figueiredo Gonçalves, que hoje é juiz e tal, mas na época fazia política com a gente. Quem mais da base do PCB? Deixa eu ver. Mas sei lá, milhares. Só tinha comuna lá. Bom, então, mesmo que não era comuna, era lá, a política em Santos e a política na faculdade era muito rachada e dividida mesmo. Tinha o pessoal de esquerda, o pessoal PCB, pessoal de esquerda, o mais afinado com a esquerda, e tinha a direita organizadíssima. Inclusive, dizem que muitos, aí não vou dizer o nome, porque também não tenho certeza, mas diz que muitos ali das pessoas que eu me lembro eram apontadas como fazendo parte do CCC, do Comando de Caça ao Comunismo. E a direita era muito organizada mesmo, eles tinham um partido que chamava PIA, não lembro nem o que era, que ia dizer partido do quê. E eles eram organizadíssimos na faculdade, e que a gente saiba, acho que era um dedo duro, né? Dedavam a gente e tal. Então as lutas lá eram acirradas. A assembleia lá, você precisa ver, era terrível, terrível. Era briga mesmo, tudo dava polêmica, porque eram facções políticas assim estruturadas, né? Era muito, muito rico, né? A faculdade de Direito foi muito rica do ponto de vista político. Não, eu, assim, como sempre, né? Quando a gente conseguia ganhar, porque também a direita era muito organizada, eles ganhavam os diretórios. Você vê, representante de classe, você elegia 3. Dos 5 anos eu fui eleita sempre. Mas a gente elegia um só, nosso partido. A direita, a minha classe, principalmente, era uma classe de, sei lá, mais de 70% formada por gente da direita. Né? Eu sou da turma do Merrana, da turma do Samir. Era um pessoal organizado mesmo de direita. Né? E o Sérgio Sérvulo, inclusive, sofreu, né? Eles fizeram um movimento para tirar o Sérgio Sérvulo de professor, que foi horrível, né? O Sérgio ficou com medo e tal. E aí o Sérgio até renunciou no 3º bimestre do curso, porque eles ameaçavam mesmo, ameaçavam. Era uma direita ferrenha, né? Ameaçavam que ele era isso, que ele era esquerda, que ele era comunista. Era uma coisa brava lá, né? O Sérgio saiu até e foi substituído no último bimestre pelo Rubens Miranda de Carvalho. E o Sérgio dava civil, né? Não era nada de uma matéria, né? Claro, o direito civil era todo baseado na propriedade, mas eu não me lembro que o Sérgio fizesse essas críticas tão avançadas para serem... É porque eles eram mesmo contra qualquer pessoa que fosse... Era contra a gente também, né? A gente, então, era tratada como... Né? Falavam mal da moral, né? Pichavam a gente mesmo, né? Porque não tem coisa melhor. E depois a gente também era livre mesmo, né? Namoradeira, tudo. Então, falavam mal mesmo, né? 68 é um ano emblemático, não só para o Brasil, mas no mundo todo. Né? Mundo todo. Lula, tudo. França, né? Se você me falasse um pouquinho disso e a relação com o Santos, como é que, com essa efervescência política que Santos tem nesse momento, golpe militar, ditadura, como é que foi essa? Então, porque Santos, né, era uma cidade politizada. Eu acho que Santos era uma cidade politizada. E Santos era e progressista, né? Eu acho que Santos era uma cidade progressista. E em tudo, né? Nas artes, nos festivais de música,
era muito rico, né? Olha, a gente tinha muitos lugares onde se ficava tocando violão, cantando até não sei que horas, né? Então era uma cidade assim. E em compensação também tinha uma direita organizada. Né? Então, depois do golpe já foi muito grave, porque um monte de santistas, principalmente trabalhadores, que ficaram presos no Raul Soares, então já dá as pessoas têm medo, né? As pessoas ficaram mais amedrontadas, né? E depois, então, quando caçaram a autonomia de Santos, né? Quando caçaram o Esmeralda Tarquínio, né? Esmeralda Tarquínio foi em 68, né? Foi uma emoção, né? Eleger o Tarquínio e tal, aquela coisa, né? Eu era a primeira vez que estava votando, né? E para presidente só fui votar com uns 43 anos de idade. É uma vergonha, né? Isso é um absurdo, né? E aí caçam o Esmeraldo e o Justo resolve renunciar, né? Em solidariedade, e daí eles intervêm, né? Nomeiam aquele horror de Bandeira Brasil, lá, aquele general, coronel, sei lá o que é. E a situação fica mais difícil, porque com a repressão as pessoas também tinham mais medo, né? Embora a gente fosse um pouco... Bom, isso aí é só para mim, posso falar porra louca, né? A gente era meio porra louca, eu acho, porque foi fácil prender todo mundo aqui de Santos, né? Porque a gente parece até... A gente vivia numa clandestinidade, tinha codinome, mais ou menos, né? Porque todo mundo se encontrava, estudante com... Eu vivia saindo e tal, com vários operários, né? Então, a gente cuidava, mas não cuidava tanto, sabe, da segurança. Mas, de qualquer forma, eu acho que mudou, porque deu medo. O ato 5 piorou muito a situação. Mal ou bem, você podia achar que ia fazer as mesmas coisas, mas não é verdade, né? E a gente tinha medo sempre de que tinha gente infiltrada, e este é informante, este não é. Quer dizer, a vida muda, né? É muito diferente os anos antes, você viver na liberdade e você viver naquele horror que foi o tempo da ditadura e os governos militares. Aí, ainda por luz, caçam a autonomia de Santos, né? Então, isso foi uma tristeza mesmo, um sofrimento, e aí eu acho que foi um sofrimento para o geral da sociedade santista, mas eu acho que uma coisa que aconteceu em Santos também é que mesmo os movimentos para voltar a autonomia para Santos, eles não tinham assim uma grande participação popular, infelizmente. Eu até hoje não consigo bem vislumbrar se foi a perseguição toda que veio para Santos que criou um temor para as pessoas, então não ter um movimento mesmo forte nisso, porque o movimento ou era político, quer dizer, político no sentido do político mesmo com cargo, como era a Câmara, como era o Gaston Henrique, deputado federal, Del Bosco, o Justo, esse pessoal todo que participava, né, na luta pela autonomia, Norton, né, que também era vereador, Adelino, ou era um movimento, Lara, né, ou era um movimento assim, mas não era um movimento popular, não era popular. Eu participava porque eu era casada, na época, com o Rogério Blanco Pérez, e o Rogério era presidente da subseção de Santos e presidia a comissão ampla pró-volta da autonomia para Santos. E eu falo ampla porque aí fazia parte, né, os sindicatos jornalistas, os sindicatos, uma série de entidades. Mas era esvaziada as reuniões. Eu me lembro que quando teve aquela reunião, Castilho presidia a comissão das câmaras, que no Brasil lutavam pela autonomia de todos os municípios que tinham sido considerados área de segurança nacional ou
perderam a sua autonomia por serem e foram considerados área de segurança nacional, e não tinha quase ninguém. Na primeira reunião que o Castilho presidiu na Câmara mesmo, estava vazia a galeria da Câmara. Isso foi uma coisa que aconteceu, eu acho que Santos, com a perseguição mesmo, e outra, Santos foi perseguido também economicamente. E isso é que eu acho que também foi muito importante. Santos empobreceu muito, porque as políticas governamentais eram no sentido de esvaziar, inclusive, o Porto de Santos, né? Porque como era considerado Santos, o Porto de Santos e os operários e os sindicatos portuários eram muito organizados, e organizados mesmo para fazer greve, para fazer reivindicação, era diferenciada, né, a categoria dos portuários. E como era, por exemplo, dos metalúrgicos em outros lugares, os sindicatos do Porto, eles eram muito organizados. E aí, com essa coisa de Santos ser chamada de Cidade Vermelha e essa perseguição, eles esvaziaram também muito escoamento de carga por Santos. Santos sofreu muito, inclusive, empobreceu. Tanto que não há qualquer pai que tivesse condições, eu mesma fiz isso, mandava seus filhos estudarem fora. Porque Santos não tinha mercado de trabalho para os jovens, não tinha. Houve um empobrecimento mesmo. Foi a sua entrada no MDB? Então, eu estava pensando, quando vocês me convidaram, porque o PCB todo, quer dizer, eu não lembro assim, o dia que eu fui lá, que a gente fez a entrada, eu não consigo me lembrar. Porque, como a gente já fazia política e sempre fez política e tal, a gente entrou, o PCB inteiro entrou, né, o MR8, todos os movimentos de esquerda foram do MDB, né? Porque extinguiram a Arena extinguiram todos os partidos que criaram a Arena e o MDB, o mecanismo natural era ser de oposição. Aliás, eu me lembro que a gente conviveu com tanta gente que era fácil, né? Porque você ou era isso ou era aquilo, a gente conviveu com um monte de gente que mais tarde é que a gente foi ver que não era bem assim, né? Então, aí no MDB a gente, sei lá, Santos o MDB era muito forte, né? Muito forte. Você pega em 74, foi uma barbada que nós elegemos, né? Gato, Fabiano, e elegemos um bando de gente de esquerda, e elegemos, e o MDB fez, sei lá, a grande maioria, né? Então, eu acho que e a gente participava organizando a juventude, né, do MDB, né? E o movimento estudantil. Eu participei muito tempo do movimento estudantil, porque tinha uma coisa que eles diziam, que era o seguinte: enquanto você não votasse para presidente, você é da juventude do MDB. Cacete, eu já estava velha, né? Aí, mas não votava para presidente, então a gente ficava na juventude lá do MDB. Né? Aí, ali a gente ficou bem, até velha a gente era jovem. Então, não é? Era bom, né? É? Sei lá, toda idade tem. A única coisa horrível é ser velha. Eu não vivo mal com a velhice porque, sei lá, minha vida é tão rica, eu faço tanta coisa. Mas que na verdade é horrível ser velha, eu vou falar que vocês vão chegar lá, você vai ver. Aí nós estamos aí em 70, 73, e aí... 70, 73? 74. É. Então, aí, sei lá, assim, aí eu me formo, né, continuo no PCB, faço parte da base de advogados já, daí, né, e continuamos militando na política, e já não no movimento estudantil. Tinha bastante advogado comunista em Santos, né, bastante, né, mas muito mais, por exemplo, do que tinha depois no PT. Você vê que é um partido assim, o PT sempre foi um partido de classe média, né? E formado, principalmente em Santos, formado
não tinha classe operária, né? Quase. A base do PT em Santos sempre foi bancários, essas coisas, né? E não tinha advogados, viu? Tinham poucos advogados. Já no PCB não tinha muito advogado, né? Você pega o Júlio, o Sadio, o Fabiano, sei lá, um monte de advogados, o Milani, né? Então, a Sandra, né? Então, aí a militância já era mais... Aí a gente já tinha uma militância, assim, era no seio dos advogados, e inclusive a gente participava, porque era ditadura e tal, e a gente participava de congressos dos advogados, entendeu? Defendíamos teses, né? Eu me lembro que na época da ditadura o Júlio defendeu uma tese. Claro que juridicamente falando não tem pé nem cabeça, mas politicamente falando foi muito interessante. Ele defendeu que, já que não tinha habeas corpus para preso político, ele levantou uma tese num congresso do mandado de segurança, porque assim, habeas corpus é um remédio jurídico que se impetra, né, para você restaurar a liberdade de ir e vir de um preso. E o mandado de segurança, você entra sempre contra a autoridade que tenha lesado o direito de alguém, né? Da coletividade, o individual e tal. É sempre contrário de autoridade, os dois. Então, o Júlio usou isso, que é um instituto do direito civil, mandado de segurança, que você usa quando tem, para defender que, já que não tinha HC e tal. E era muito bom, porque as polêmicas nos congressos de advogados, as polêmicas tinham a ver com a luta política, aí, né? Pelo menos contra a ditadura e tal. Não com esses, né, aberto assim, mas pelo menos com o regime de exceção que estava aí. Né? Eram bons. A gente participava disso, e a gente participava de tudo que era eleição. Né? Nós éramos, assim, muito competentes para eleger gente. Né? O PCB era, né? Eu achava o PCB organizadíssimo para eleger gente. A gente tinha competência mesmo. E a gente recebeu a ordem também, que eu era bem massa de manobra, viu? Para falar a verdade. Bem que eu me enchi, que eu fui muito tempo massa de manobra desses comunistas. E eles falavam assim, porque eles dividiam, né? Então, as bases que eles chamavam da burguesia, né? Votavam, eles escolhiam algum candidato da burguesia e punham assim só umas duas bases, a base dos advogados, por exemplo, ou uma base secundarista que fosse composta por aluno meio riquinho, não sei o quê. Esses apoiavam um. E o grosso das bases tal sempre tinha um companheiro, né? Porque a gente podia apoiar um que fosse aliado, até. Que se votava lá, mas meio que vinha, né, com ela abaixo da gente. Eu trabalhei para o Edgar Leme, que já morreu, né, nós elegemos, o Alcindo Gonçalves, né, o Castilho, nós trabalhamos para o Castilho uma vez, o Norton, e já a base operária não, né, era Moacir de Oliveira, Marcelo Gato, eles concentravam num companheiro oriundo, né, ou com ligações com a classe operária. E eles pegavam alguém e tal. Mas a gente tinha competência, porque a gente, em geral, conseguia eleger os dois. Né? A gente trabalhava bem. Fazia isso, porque eu não me lembro, assim, de grandes lutas. Santos realmente arrefeceu em todos os campos. Né? No meio estudantil, não, porque o estudante sempre é muito rico, né? Era, né? Os estudantes tinham muita participação, quer por causa da UNE, quer porque o Centro Estudante de Santos foi um organismo muito importante, antes de 64. E antes de 64, o Centro Estudante de Santos também tinha muita participação, inclusive no movimento universitário. Mas a correlação de força dentro da OAB, que no geral? Então, a esquerda, aqui em Santos, tirando assim, antes, vamos falar de que datas, né? Vamos ver. Por exemplo, teve ano em que a gente conseguiu, alguns anos a gente elegeu caras que realmente tinham um perfil progressista na ordem em Santos, como foi, por exemplo, o Chico Barros, que já morreu,
o Norton, né? O Norton foi maravilhoso como presidente da OAB. Mas, depois, e no estado de São Paulo, 5 minutos? Não, pode ir. No estado de São Paulo, a esquerda sempre teve candidaturas, né, e organizações, mas mas a grande maioria das vezes nós não ganhamos a ordem dos advogados, a seção de São Paulo, e a nacional também não. Em Santos aí tivemos alguns progressistas, como eu falei e tal, mas a ordem, eu acho a categoria dos advogados é uma categoria bastante reacionária. Eu sempre achei isso. E eu acho que é culpa, inclusive, do ensino jurídico no país. Porque o ensino jurídico no país, ele, primeiro, na minha data, tá, gente? Mas eu tenho filha que se formou, a Carla é advogada. E também eu via que era reproduzida a mesma coisa. Eles eles sempre formaram os advogados para montarem banca. Parece que era do século XIX, sem mentira. Como se fosse possível, o mundo do jeito que está, você vê que tem um monte de advogado passando fome aí, né? E muitos são empregados, né? E se você não é tão estudioso para fazer uma carreira jurídica, que realmente ganha bem, você não sobrevive. Não é você chegar lá, abrir uma banca e começa a ganhar dinheiro. Mas a gente era formada quase para ser mesmo aquela coisa individualista, ter a banca, ser um advogado, tal, não sei o que lá, e um liberal. E por isso eu acho bom, na faculdade de Direito, eu já falei que o movimento da direita era muito forte. E no seio dos advogados, eu também acho que reproduz isso que era na minha faculdade. Né? Isso é a segunda parte da entrevista da doutora Sônia Molovec. Então, 74, Sônia. Então, vamos um pouquinho antes, né? Assim, não, tudo bem, mas 73, 74 tal, a gente, em 72, montei um escritório. 73, montei um escritório de advocacia com a Sandra Mara Nogueira Miller e com o Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves, que hoje é desembargador. E a gente tinha o escritório de advocacia e participava da política, e éramos do PCB e tudo que eu já falei. O PCB apoia em 72 o Fabiano para vereador, quer dizer, a burguesia, né, do PCB apoia o Fabiano e os operários, o grosso do partido tal, apoia o Marcelo Gatto. E aí o PCB elege o Gatto Fabiano, né, e foi a política teve um enriquecimento, eu acho, a Câmara teve um enriquecimento muito grande com os dois. E o Lara já era vereador e realmente a Câmara não acontecia. Aconteceu mesmo uma coisa de oposição, de movimento forte, tal, com o Gatto Fabiano, que fizeram uma oposição ferrenha ao coronel Bandeira Brasil, aí, que era o nosso interventor, e teve muita importância na política a participação dos dois, né, na política formal, né, na Câmara dos Vereadores. E em 74, o PCB lança os dois para deputado estadual e federal, Fabiano para estadual, Gatto para federal, e a gente elege os dois muito bem votados e com muito sucesso. Aí o Fabiano, que era advogado, tinha um escritório de advocacia e tal, ele fecha o escritório dele e monta a sociedade comigo, com a Sandra. A gente ficou tocando os processos do escritório dele, e porque ele mudou para São Paulo, foi ser deputado e tal. Então ele era nosso sócio no escritório. Bom, em 75, aí eu fui presa, né?
Eu e a Sandra fomos presas em outubro de 75. Fomos levados para o DOI-CODE. A prisão foi uma coisa assim muito, muito chocante, assim, porque eu estava chegando em casa e eles estavam dentro da minha casa, os militares, né, lá do DOI-CODE, estavam dentro da minha casa com o meu pai, que achando que eram, eles só inventaram que eram clientes meus, meu pai dando cafezinho e atendendo os casos. Quando eu entrei, me gutunharam, seguraram o Rogério lá fora, porque eu tinha saído com o Carlos e tinha ido tomar um chopp, sei lá. Aí, quando eu cheguei em casa, naquele dia o Carlos me falou que ia dar no pé. E ia vir para a clandestinidade, porque ele achava que ele poderia ser preso e tal. E eu falei, para eu ser presa, vai ter que prender tanta gente aqui em Santos que tem importância dentro do PCB, que eu não vou dar no pé, né? Vou dar no pé mais tarde. Porque eu não achava que eles iam descer para prender todo mundo no mesmo dia. Eles vieram para prender todo mundo no mesmo dia. É que quase todo mundo tinha dado no pé, só eu, a Sandra, que nós não tínhamos importância, nós éramos de base. Eu sempre participei da política, sempre. Mas eu nunca quis ser uma profissional da política, nunca. Eu sempre quis contribuir para a política com a minha vida, com o que eu participasse na vida, que é profissional, que é social, e não como um profissional, não. Então, eu não tinha essa importância, não achei que ia ser presa, não dei no pé e me danei, porque quando eu cheguei em casa, eles estavam lá, me pegaram. Inclusive, a sensação assim foi que eles até eles mesmos ficaram um pouco constrangidos. Meu pai ficou branco, pensei que meu pai fosse desmaiar ali. E eles permitiram, inclusive, que eu fosse me trocar. E eu subi junto com o meu cunhado, o Silvio, e falei para ele, você corre e vai para São Vicente avisar a Sandra. Peguei, eles deixaram me trocar, que eles não iam fazer essa bondade, né? Eles fizeram porque eles estavam constrangidos, estavam lá na minha casa mais de uma hora. E aí eu tirei tudo da bolsa, né? Sabe? Endereço, caderninho de endereço. Peguei uma escova de dente, e só fui com a carteira, sem nada, né? Não tinha nada de ninguém, telefone de ninguém, não tinha nada. E me troquei. E eles ainda deixaram a C14, que veio para Santos para prender todo mundo, vieram algumas, eu acho. Eles levaram a Sandra dentro da C14, mas eles permitiram, inclusive, foi um deles, com aqueles, não sei como é que chama aquelas, o revólver, metralhadora, sei lá como é que chama aquelas coisas, dentro do carro e deixaram o Rogério levar para São Paulo. Então foi um na frente, outro atrás. Eu acho que eles sabe, a coisa como foi, deles estarem mais de uma hora lá dentro da minha casa, eles deixaram, foi uma coisa um pouco melhor que a Sandra, que já foi desde... Quando o Silvio chegou, ele entrou na rua da Sandra, a C14 vinha vindo, ele passou direto, o meu cunhado passou direto e eles pararam lá. E ela foi dentro do carro deles, né? Eu não. Aí, quando estava uma quadra antes de chegar no DOI-CODE, eles fizeram eu mudar, ir para a C14, junto onde ela estava. Aí já tamparam a cara da gente e andaram, sei lá, mais uma quadra, dentro da C14, com capuz, e fizeram, aí já levaram a gente para dentro do DOI-CODE. Aí lá, no DOI-CODE, essa época foram os últimos já, né, as últimas prisões do PCB, né, já tinha caído toda a direção, todo mundo que era importante, as coisas que estavam abertas já estavam muito abertas, né, mas eu acho, e por isso eu acho que também era uma questão de você realmente, assim, desmoralizar, porque era prisão de gente que não tinha importância, assim, eu não tinha importância política a esse ponto, né. E agora, claro que lá a tortura era muita tortura, né? Deixavam você nu para primeiro te constranger, né? Porque de capuz e nu, você não vê quem está te interrogando. E você de capuz e nua, a sensação. Mas eu tenho que dizer que eu nunca, em nenhum dia,
eu fiquei 12 dias no DOI-CODE e depois fiquei mais outros tantos mais que isso no DOPS, porque eu ia pegar, eles queriam pedir minha prisão preventiva. E eu não tinha importância nem para a prisão preventiva. Eu acho que talvez eu tenha tido importância exatamente no comportamento dentro da prisão lá no DOI-CODE, porque eu tinha a visão do porquê a gente estava lá e qual era o objetivo, e eu sabia que a gente não ia ser morto. Eu, em nenhum momento, claro que levar choque todo dia dentro da orelha, dentro do coisa, e no seio, e em todas as partes do corpo, tudo isso, é uma coisa horrorosa. Tinha hora que você já não sentia mais a tortura nem nada, mas eu tinha a consciência de que aquilo era o limite para te desmoralizar, mais do que para você contar ou entregar os outros companheiros, porque todo mundo já tinha caído e todo mundo já tinha entregado todo mundo. É isso que eu acho. E, a não ser algumas coisas, como, por exemplo, o Magrinho, não sei se vocês conheceram, era um companheiro nosso que a gente tem certeza que eles mataram, né? E o Edivaldo sabe bem, porque o Edivaldo, antes de ser levado para o DOI-CODE, ele foi levado para aquele lugar lá que chamavam Colina, né? Que era aquele movimento paraestatal, onde eles levavam para matar, e ele sabe que perguntas que fizeram para ele eram perguntas que o Magrinho teria vivido com ele na política, e o Magrinho nunca mais apareceu, e mataram e tal. Então, você veja, quando eu fui presa, eu já sabia que o Magrinho, já tinham prendido o Magrinho. Os primeiros dias, eles começaram a bater e torturar, não sei o que lá, porque queriam saber do Magrinho. Porque o Magrinho chegou até a morar na casa do Rogério. O Rogério, o meu ex-marido, nunca teve nada de política, né, com a política. Tanto que ele me levou até lá e deixaram ele embora. Né, não era nada, sabiam que ele não tinha ligações políticas. Mas ele acolheu o Magrinho. O Magrinho ficou morando um tempo lá com ele, na casa dele e tal. Então, é evidente que com toda essa perseguição e do jeito que eles monitoravam a nossa vida em Santos, mas eles mesmos não sabiam que o Magrinho estava preso, tanto que davam na gente para saber do Magrinho, né? Davam, quer tapa, né? Quer choque. E porque eu acho que existia esse movimento paralelo. Mas, voltando aí no negócio da prisão, que foi horrível e tal, eu acho que esse episódio foi uma coisa assim, de realmente querer extirpar tudo quanto era alguém que pudesse ainda se organizar na esquerda e tal, porque caíram uma moçada. Teve um dia que eles prenderam umas 14, tudo estudante, e eles faziam uma da mão para a outra, davam um choque na primeira para pegar até a outra. Tá? E elas não soltavam, pareciam, sabe? E eu conversava, fazia elas comerem, que aquilo, um prato em cima do outro, emagrecia, eu saí de lá, sei lá, emagreci horrores. Mas eu comia, entendeu? Eu comia aquela gosma lá. E eu fazia elas comerem. Então, eu discutia com elas, né, a minha visão sobre aquele momento, a prisão e tal. E é por isso que eu acho que eu peguei a preventiva, porque eu não tinha nenhuma importância tão grande nem na política dentro do PCB e nem na política geral, né? A não ser sempre fui uma militante, sou conhecida, né, como uma mulher de esquerda e tal, mas não para ser presa, né? E eu acho que foi isso mesmo. Já havia no projeto aí dos militares abrir, né, o regime e uma distensão política e tal, mas antes eles queriam acabar com todo mundo. Eu tenho essa visão porque eles prenderam. Quem não deu no pé, eu acho que eles prenderam todo mundo que foi possível. Alguns dias, muitos dias, poucos dias, né? Eu acho que houve todo. E eu tinha esta noção. Agora, uma coisa é você ter noção, uma coisa é você sofrer tudo aquilo que você sofreu lá, e outra coisa é você achar que você, mesmo que você tenha essa noção, é claro que você fica mal, né? E antes de eu falar que eu fico mal, deixa eu te contar como é que eu acabei podendo responder o processo em liberdade. Né? Porque eu acho que é por isso que eu pedi minha preventiva, e eu, durante todo o processo, eu tinha que subir
semanalmente para ir lá com aquele desgraçado do Tuma, né? Que hoje é essa maravilha aí, tem um deputado aí, né? Que ainda faz alianças com o PT e tal. Mas o Tuma era do DOPS e eu tinha que assinar lá que não tinha fugido, que estava aqui à disposição, e toda semana eu ia a São Paulo e tal. Mas eu saí porque o Fabiano era vice-líder da Assembleia. Duas pessoas assim foram muito importantes. Uma, o Del Bosco Amaral. E o Del Bosco Amaral, eu sou eternamente grata porque ele sabe que nunca ele teria o meu voto. Quer dizer, ele não fez isso por voto. Ele fez porque talvez fosse contra prisões e torturas e tal. Porque ele era amigo do Erasmo, que na época era secretário de Segurança Pública em São Paulo. O Del Bosco foi quem conseguiu entrevista dos meus pais, do Rogério, meu ex-marido, com o Erasmo, e fez um movimento muito forte para a minha soltura. E o outro foi o Fabiano, que era vice-líder da Assembleia, e fez um acordo com o Nabia Bichedi, que era da Arena e era presidente do Congresso, da Assembleia, para indicar o Olavo Zancandaer para o Tribunal de Contas. E nisso fizeram esse acordão e tal, e eu fui solta. Tanto que no dia que eu fui solta, o Fabiano me levou até a Câmara para eu agradecer o Nabia Bichedi, né? Que absurdo. Mas, porque senão eu ia pegar a preventiva. E eu realmente acho que foi o meu comportamento na prisão, assim, e por isso eu achei que quem eles não dobravam de deixar, sabe, com muito medo, é que eles pediram minha preventiva, porque não é possível. Claro que eu tinha medo de estar lá, eu apanhei, eu fui torturada, era uma coisa horrível, você via as torturas das pessoas, é horrível, é uma coisa que é indescritível, eles torturavam as pessoas. O Cebola era torturado, assim, na porta da cela da gente, arrancavam o cabelo dele na frente da gente, afogavam ele dentro de lata d'água. Olha, é um horror, o episódio foi horrível, mas, para mim, eu nunca perdi a visão histórica daquilo que aconteceu. Acho que eles eram profissionais, eles estavam ali para isso, para destruir qualquer interesse que qualquer ser humano pudesse ter em voltar para a política ou se organizar. E que a morte do Vladimir Herzog, eu estava preso quando ele morreu, foi um acidente, é isso que eu acho. Eles não estavam lá para machucar ninguém nesta fase, né? Não é a primeira fase lá quando era o BAN, a Operação Bandeirantes, que era para matar, matava ou não matava, estuprava, mas nesta fase eles já eram profundamente profissionais. E eu vi isso no primeiro dia que comecei a ser torturada, eu saquei isso. Pra você ter uma ideia como eles deviam ter psicologia de como uma pessoa reage melhor ou pior, que eu nunca fui torturada, inquirida, sem capuz. Em compensação, a Sandra nunca pôs um capuz. Eles deixavam vê-los. Então, eu acho que alguns, não sei, alguma análise que eles faziam e a tortura fazia parte desse mecanismo de querer mesmo acabar com você. Bom, de certa forma acaba, porque quando eu saí de lá, uma parte das pessoas tinham medo, né? Trocavam de calçada de medo de falar contigo, né? Outras, o pessoal mesmo, que eram os nossos companheiros que faziam política, tiveram dois comportamentos. Primeiro, as pessoas tinham medo, não se encontravam, não é esse medo de mudar de calçada, não se reuniam, né? Não foi até voltar a ter organização, tal, demorou no PCB. Segundo, alguns companheiros do PCB, eu não sei porquê, resolveram que, enquanto não se soubesse o que cada um falou, o comportamento que teve, então esse não ia ser convidado, esse não ia ser convidado, isso é uma babaquice, é um horror, um horror. Porque eu sei por exemplo, eu estava cagando montes para eles, certo? Agora, eu me lembro o Cebola, aquilo fez muito mal para o Cebola. Porque o Cebola era um cara que já queria
o Cebola, no dia seguinte, ele já estaria organizado, né? O dia que saiu da cadeia. O Cebola pegou prisão, né? Ficou preso mais de 2 anos. Tal. O Cebola, o Edivaldo. Agora, o Cebola, quando saiu, queria se organizar, ele queria ontem, sabe? Eu não, estava cuidando no meio da vida, né? Escritório e tal. E o Cebola, aquilo deixou o Cebola, eu acho que aquilo apressou a morte do Cebola, deixou ele muito doente, porque a gente só foi voltar a se organizar, o Cebola e tal, acho que uns 2 anos, 3 depois. Entende? Então, foi muito ruim. E engraçado que companheiros que a gente sabe que também tinham sido presos, que também tinham falado, eu não entendo bem, eu não sei como é que foi esse mecanismo. Porque depois disso aí eu casei, mudou toda a minha vida, né? Eu casei, porque eu saí de lá, tá? Eu entrei, eu era namorada do Rogério, né? Mas quando eu saí já estava casada, porque ele foi assim, cuidou do meu escritório, do meu pai, da minha mãe, de não sei o quê, e aí queria casar, eu saí meio atordoada e casei. Daí... Eu amava o Rogério, mas eu não sabia se eu queria casar, né? E eu casei e a vida mudou um pouco, né? Porque, bom, além de toda essa questão política, ainda muda, engravida, tem filhos, né? Então, eu demorei um pouquinho para... Bom, e depois aí... Você queria voltar no partido? Você queria voltar? Eu voltei ainda para o PCB. Eu fiquei no PCB, eu queria voltar. Mas... Você foi impedido de voltar aos tempos? Não, então, eu sabia que eles estavam fazendo esse mecanismo. Eu, particularmente, não iria logo, porque houve tudo isso. Você fica mal na vida, você não se organiza imediatamente, a tua cabeça também não é... Né? E até as relações, né, no fórum, né, tinha essa bando aí de direitistas, advogados, tinha juiz progressista que adiou a audiência. Enquanto ela estiver presa, eu não faço, me recuso a fazer as audiências dos processos dela. Mas tinha advogado muito mal comportado, né? Eu exijo que julgue, sabe aquelas coisas? Então, você tinha tudo isso. Você sai, está fragilizadíssima, fisicamente fragilizada, porque eu emagreci uns 7 quilos. Emocionalmente, também fragilizada. E ainda fica caso, né? Porque daí ficou meio, né? Aí só namorava, né? Casei. Aí casei e tal. Aí você vai ter filho. Então, não sei, eu não estava tentando voltar, mas eu sabia que existia isso, porque eu sempre fui muito amiga do Cebola. E o Cebola sofreu muito, muito mesmo. E por isso eu sei que estava acontecendo isso. Mas o Rogério, uma das coisas que motivou a minha separação foi porque ele odiava se eu voltasse para a política. Então, quando eu fiquei melhor, né, mais fortalecida, que já tinha passado toda aquela angústia da prisão, que eu quis voltar para a política, eu ainda tinha empecilho dele sempre... Não que ele proibia, porque, né, ele é um homem de bem. Mas ele fazia coisas assim, por exemplo. Eu me lembro que era a primeira reunião da juventude do MDB e tal, né, não sei o quê. Aí, eu feliz da vida, era um sábado, eu ia nessa reunião. Aí eu tinha prometido para a Roberta, minha filha, que eu ia levá-la para ver um filme lá. Vou levar você, filhinha, hoje. No horário da reunião, ele ia levar no cinema, entendeu? Eu tinha prometido para minha filha, era a primeira vez que ela ia. Ela tinha 4 anos, eu queria levá-la. Bom, então era essas coisas. Então foi meio complicado também. Não era fácil assim eu voltar para a política, lógico, logo, porque você também está pondo em risco, sei lá, você casou, você quer que dê certo o casamento. Então, eu amava o Rogério. Mas isso foi também o que nos distanciou, né? Porque eu achei que não dava para viver uma vida sem fazer política, né? Que para mim era importante a participação. E eu achava muito importante você participar dentro de partido político, porque tinha todo aquele conceito leninista, né? De que só se faz revolução se estiver organizado dentro de partidos. Então, eu queria voltar, né? E fazer parte de partido e fazer tudo isso. E aí a gente foi, né? E a vida... E também eu tinha...
nós dois somos muito diferentes de filosofia de vida e tudo, né? Ele é meu amigão até hoje, sabe? Eu amo de paixão. O pai dos meus filhos, e a gente é amigo, ele é casado, eu sou amiga da mulher dele, eu me dou fico muito feliz de ter tido os filhos com ele e tudo isso. Mas a vida não estava para ser, porque para mim não dava para levar uma vida que eu não acreditasse e que eu educasse os filhos diferente do que eu pensava, então não dava. Aí eu voltei para a política, aí o PCB, quando está para voltar para a legalidade, eles querem apoiar Antônio Hermílio de Moraes. Puta que eu pariu, você demora 200 mil anos na coisa. E eu me lembro que na reunião de base eu quase matei aquele Milani, certo, defendendo essa tese. Falei, tô fora. E aí foi que eu saí mesmo do PCB, claro que não tinha que fazer cartinha, né? Mas foi daí que eu eu nem pisei nesse negócio, mas o Betão sabe bem disso, que várias pessoas das esquerdas em geral, MR8 e alguns do PCB, como eu e outros, eu tinha a visão que que aprendi no PCB antes do golpe de 64, o PCB tinha uma visão de que deveria fazer aliança com a burguesia nacional, não a burguesia entreguista, né, fazer essa distinção entre a burguesia nacional e a entreguista. E eu tinha essa visão de que ainda, né, eu estava com essa visão de que ainda não dava para se ganhar uma eleição sendo de esquerda nesse país. Eu achava que ainda passava por alianças com partidos progressistas, tal. E a gente foi fundar o PSDB, né, Betão? Aí estávamos naquele movimento de fundar, fazer parte da diretoria lá do COAT, aqueles encontros todos com o Fernando Henrique, com o Mário Covas, né? E daí a Thelma sai candidata, né? O Fabiano sai candidato com aquele Mário, né, Cardoso. Mário Cardoso, o Fabiano de vice. E a gente começou um movimento achando que o PSDB não deveria lançar candidato, algumas pessoas, entre elas eu, de que a gente deveria apoiar a Thelma e não dividir, e não sair com o Mário Cardoso e tal. E aí eles fizeram uma intervenção e nos caçaram todos, que éramos da direção do PSDB. E assim a minha estada no PSDB foi assim muito rápida. E eu também achei que daí já dava para estar no partido de esquerda e entrei no PT. E lá no PT, claro, aí sim a gente tinha sempre muito, mas muito. PT, antes de estar no poder, era uma coisa e todo mundo sabe disso. PT fora do poder, ele tinha militância e a gente militava como militava nas épocas em que eu fazia parte do Partido Comunista Brasileiro. No PT, por exemplo, eu fazia parte a gente assessorava e frequentava e fazia reuniões e tal, exatamente com os movimentos do sem-teto. E então essas invasões todas de Santos, tal, eu e o Divaldo, tal, nós éramos dos núcleos, né, dentro do PT que tratavam dessas questões. Eu, aí já profissionalmente, mas sem ganhar, quer dizer, politicamente, mas usando dos meus conhecimentos profissionais, a gente ajudou muitos movimentos, aquele da Caneleira que acabou comprando, tal, a gente organizou documentalmente, né, criarem as associações, como fazer para vender e tal. Dentro do PT eu também tive uma militância muito rica, eu achava rica e tal. Mas, e para mim foi um sonho em 89, quando eu trabalhava para o Lula, assim, mas um sonho, que eu fiquei um ano, eu não tenho depressão, né? Dá para ver, né, que eu não tenho depressão. Mas eu fiquei um ano quase depressiva, ou no mínimo melancólica. E eu só descobri depois, foi por causa da derrota do Lula em 89, porque eu sonhei tanto, você não acredita, eu achava mesmo que aquilo ia ser um marco no mundo, na história do mundo. Né? Achava. A Betão sempre faz essa careta para mim. Betão, eu acreditava, pô, eu adoro ter sonhos, vai se danar. Tenho tantos até hoje.
Eu acreditava. Pois é, você não se equivocou. Eu me equivoquei. Então, e depois, é claro que eu... Por isso eu saí do PT, depois, né? Eu saí do PT faz pouco tempo, e não foi só pelo mensalão nem nada disso, mas porque eu não concordo com a política econômica do Lula, embora eu tenha votado no Lula, vou votar na Dilma e continuo votando, eu voto na Cassandra em Santos. Mas o meu voto é um voto, não é um voto partidário. Primeiro porque eu sou uma mulher de partido. Eu jamais votaria numa pessoa que não fosse do meu partido e tal. Não, nunca fiz isso na vida. E olha que eu amo o Fabiano e ele sabe que eu não ia votar nele porque eu não posso, não voto. Quando eu estava no PT, né? Claro. Então, eu tenho esses compromissos, sabe? Esses compromissos quando eu estou em partido e tal. E hoje não, eu continuo votando nos companheiros de esquerda, e então voto nos do PT, mas não porque são petistas. Né? Mas eu saí por isso, e eu continuo achando que, embora o PT ainda possa, tem umas figuras importantes e tal, as melhores correntes do PT são as minoritárias, eu acho, de esquerda. Enquanto o que pensam, o que compreendem e o que pretendem, eu acho que dentro do PT tem correntes de esquerda ainda, porque hoje, no mundo inteiro, quero eu saber quem é que tem uma política de esquerda ou que saiba pensar se é possível, como se faz, não sei o que lá, para se ter uma revolução socialista no mundo. Eu continuo comunista. E eu gostaria mas eu não conheço. Né? Eu não conheço nada, nem ninguém que hoje tenha posturas de como você poderia organizar, né, uma revolução ainda hoje em qualquer lugar do mundo. E dentro do PT você ainda tem, pelo menos, várias correntes, com vários companheiros muito pensadores políticos de esquerda, com os quais eu me identificava, mas que nunca serão majoritários no PT, nunca. E depois do Lula, então, muito menos, porque o Lula manda e desmanda mesmo, não sem razão, porque ele é realmente um gênio, né, um homem inteligentíssimo, competente assim para convencer, né? E ele manda, né? Então eu saí do PT. E hoje eu não faço nada de política, só tomo umas biritas, várias, né? Assim que eu gosto, no happy hour, uma cervejinha, continuo gostando de um violão e trabalho que nem uma louca. Trabalho muito, graças a Deus. Graças a Deus é hábito, né? Que é ateia, mas falo graças a Deus até hoje. E é isso, sei lá, essa é a minha vida. Assim, se eu faço um balanço, assim, eu acho que eu tenho orgulho da minha trajetória, porque eu acho que não foi fácil ser como eu era quando eu era jovem, né? E ser uma mulher que lutava pelo que acreditava, pela independência feminina, sempre participei dos movimentos de encontros e congressos e comemorações do 8 de março e tal, com a mulher do Betão, brigávamos muito. Cecílio, Betão, né? E eu acho que... E o que eu tenho mais orgulho é porque, mesmo eu não sendo igual, assim, a maioria, né, das mulheres com as quais eu fui educada, né, de Stella Maris e tudo isso, né, e tal. Eu tenho orgulho de saber que eu sempre fui respeitada, sempre. E eu fui respeitada porque eu sempre defendi as bandeiras, mas tive coerência em defendê-las e em segui-las. Porque eu acho que isso fez com que a minha vida fosse mais fácil, mesmo sendo mulher, quer na profissão, quer em tudo.
E eu, mesmo quem não concorda comigo de jeito nenhum, né, com o meu jeito de ser, nem com as liberdades que eu sempre me permiti, eles me respeitam. E eu sempre fui muito respeitada. E eu tenho orgulho disso, né? Então, eu sou contente com o que eu realizei. É isso. Você quer falar suas últimas palavras? Outras? Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Pegando aí a sua trajetória, de 15 anos já no Partido Comunista, passando por Santos, uma cidade progressista, sempre foi considerada uma cidade vermelha. Vermelho. E nesses últimos tempos, né, algumas pessoas levantam uma tese de que Santos vem vindo, saindo de uma posição mais para a esquerda, para um conservadorismo. Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho eu acho que é verdadeiro, se você analisar do ponto de vista eleitoral, né? Onde a cidade fica dividida, né? E até as zonas, né? É muito fácil, né, verificar, porque você pega a 273, né? Só ganha mesmo candidatos. Sei lá, hoje falar em esquerda e direita é uma coisa já meio complicada, né? Mas vou continuar usando a terminologia só para facilitar a comunicação. Né? Então, que também dúvidas de um monte de gente, de esquerda ou direita. Mas, assim, vai. Os partidos que lançam candidatos são partidos, sei lá, podemos chamar de direita, como, por exemplo, Beto Mansur, né? E tem logrado, né, se eleger, e é gritante a maioria de votos nas zonas onde a população tem maior renda, né? E a esquerda, sei lá, o PT e tal, tendo voto mais na zona noroeste, nos morros e tal. Então, eu acho que, se for do ponto de vista da eleitoral, eu acho que dá para dizer isso, que Santos não é mais essa cidade progressista. Eu acho que dá para dizer. Mas eu não sei se é assim que se mede as coisas, sabe? Isso eu tenho dúvida. Então, eu não acho que sei lá, o PT não eleger novamente é porque a cidade não é. Eu acho que também a gente tem que carrear isso aos erros que nós cometemos quando estávamos no poder, né? Então, eu não vejo. Agora, não dá para eu dizer que Santos hoje é progressista e tal. Eu não sei, até porque hoje é muito difícil você falar isso no país todo, porque o mundo é hoje, é o outro. Na época da ditadura, não, antes da ditadura, Santos era uma cidade vermelha mesmo, mas porque o Partido Comunista detinha a maioria dos sindicatos aqui, a maioria dos movimentos de base. Como eram aqueles movimentos que congregava? Tinha organismo que congregava sociedades de bairro, tinha conselho de sociedades de bairro. E eram comunistas que mandavam. Mulheres comunistas que faziam parte de movimentos de dona de casa e tal. Então, Santos era realmente uma cidade vermelha. Aí você pega a ditadura e tal, não sei o que lá, e depois da ditadura com a abertura, Santos mudou muito, né? Então, não acho que Santos é reacionário, não é reacionário, não acho nada. Eu acho que é uma cidade hoje, como uma cidade como outra maravilhosa. Eu amo Santos. Acho a coisa mais linda que tem. Tenho o maior prazer de morar aqui, sentir aquele cheiro. Santos tem um cheiro, né? Acho que aquelas palmeiras da praia têm cheiro, não sei. Eu amo. É isso aí, sei lá, fala dos filhos? Não, né? Nem falei deles, tadinho. Tão maravilhosos. Agora nós estamos encerrando. Então encerrou. Então, Sei lá, porque vi falar de mim, né? Mas eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos. Então, só falar isso, que eu tenho 3 filhos, né? Uma neta. Minha neta tem 11 anos. E os meus filhos são... 2 deles moram em São Paulo. Meu filho faz matemática na USP, é professor em São Paulo. E a Roberta é biomédica no Adolfo Lutz. Ela tem uma tese de exame para
foi até publicado no exterior uma tese para exame de leptospirose, porque ela gosta de saúde pública. E eu me dou maravilhosamente bem com os meus filhos e com os amigos. Isso eu tenho orgulho. A juventude adora ir na minha casa. E descem e dormem de qualquer jeito só para poder viver lá. E eu adoro cozinhar, e eu cozinho para todo mundo. E a gente dá 1000 festas. No carnaval a gente fez um baile de máscara, na segunda-feira, com todos os amigos deles. Então é isso, tem uma família maravilhosa, morosetada é ótima, e é isso. Sei lá, falei tanto de política, Então, mas eu tenho... da sua